Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite uma preocupação que eu tenho tido como nós vivenciamos a igreja. Existe um perigo muito grande em todas as igrejas de cairmos num institucionalismo. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer por isso, mas há uma tendência da igreja, e particularmente nós presbiterianos, que primamos pela ordem, pela decência, pelas coisas regradas. Há um perigo. Isso é bom, isso não é ruim, não, é muito bom nós sermos organizados. Mas há um grande perigo de nós cairmos num institucionalismo, ou seja, a instituição pela instituição. De nós tornarmos a igreja quase que uma associação onde nós temos funções específicas que temos que desempenhar para que a engrenagem funcione. E às vezes perdemos a essência do que Deus requer de nós. Porque quando a igreja se perde numa visão simplesmente institucional, ela muitas vezes se torna fria e ela acaba traduzindo ou experimentando algo de viver como quase que uma associação qualquer. Mas Paulo, ele é muito categórico e ele dá na sua palavra diversos exemplos, ele usa diversas figuras para mostrar que o povo de Deus é mais do que uma instituição. Não é uma instituição criada por Deus apenas como um órgão quadrado. Na verdade, eu gosto muito, há um irmão na igreja, um dia desses, estávamos na escola dominical e ele pediu a palavra e ele disse assim: olha, pastor, nós temos que entender que nós somos, acima de tudo, um organismo. Um organismo onde pessoas se relacionam. Um organismo onde vidas estão em jogo. Um organismo que tem que haver estreitas conexões para que ele se desenvolva. Se nós arrancarmos uma mão e lançarmos, essa mão não sobrevive sozinha. Porque ela precisa fazer parte do corpo. Nós somos mais do que uma instituição qualquer. Na igreja não cabe luta por interesses. Na igreja não cabe a luta por poder, que muitas vezes nós vemos. Porque a igreja às vezes se perde numa institucionalização descabida. Paulo vem falando disso. Ele olha para uma igreja, e nós conhecemos a história da igreja em Corinto. Uma igreja que estava ali, foi fundada por Paulo. Um dos meus professores, na época de seminário, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nós dizemos que a igreja do coração de Paulo é Filipos, ou os filipenses, porque a igreja que mais ele fala sobre amor, não é verdade? Mas ele dizia assim: no meu parecer, a igreja que Paulo mais amava era Corinto. Seguindo aquele princípio, aquele dito popular que diz: o filho que a mãe mais ama é aquele que mais a faz sofrer. E se é uma igreja que fez Paulo sofrer, foi a igreja de Corinto. E foi uma igreja pela qual ele se deu, para a qual ele escreveu 4 cartas. Porque nós temos 2 inspiradas e registradas como palavra de Deus. Mas quando nós lemos as 2 cartas, nós percebemos que ele enviou outras 2. Que aprove a Deus não fazê-las parte do cânon que serviria de base para a nossa vida, mas que ele insistiu com aqueles homens e mulheres ali. E ele lutava contra uma igreja que havia se institucionalizado, que havia tornado os dons como patentes pessoais, que estava lutando por interesses pessoais, líderes lutando uns contra os outros, porque tinham perdido o foco do que realmente era a igreja, um organismo, um corpo, ou como ele mesmo diz aqui, nós somos cooperadores de Deus, diz Paulo, e vós sois lavoura de Deus. E depois ele diz: edifício de Deus sois vós. É o que ele diz aqui, logo um pouquinho antes do nosso texto, no versículo 9.
Está dizendo para aqueles irmãos, percebam, vocês têm que ir além das formas exteriores, há algo muito mais importante pelo qual deve ser lutado, pelo qual a igreja tem de lutar. Irmãos, eu volto a afirmar, a organização, tudo isso, eu sou presbiteriano mesmo, eu admiro a organização da igreja presbiteriana, admiro as sociedades internas, eu sou um dos pastores que ainda luta pela existência e continuidade de funcionamento das sociedades internas, porque vejo nelas um meio de fazer o trabalho de Deus na igreja, respeitando as idades, respeitando as particularidades de cada grupo. Eu amo a forma de governo e a forma como a igreja presbiteriana se organiza, mas eu fico assustado quando esta organização começa a ser utilizada contra aquilo que Deus determinou na sua palavra. Quando esta organização acaba se tornando mais importante do que a vida das pessoas que a compõem. Quando essa organização se torna um fim em si mesma e começa a matar a igreja. E é como se eu ouvisse Paulo dizendo, olha, temos que tomar cuidado com o que fazemos. Mais do que qualquer outra coisa, Paulo está alertando aqui. Ele fala aos líderes, aqueles que estão se levantando como líderes, ou como os cooperadores de Deus como ele, aqueles que vão edificar a igreja, vão fundamentar a igreja. Mas eu creio que ele fala a cada um de nós, porque cada um de nós é responsável por isso. Porque cada um de nós tem uma obrigação com relação à igreja. Não importa o quão humilde você se veja no corpo dos membros da igreja, você tem uma função que foi lhe dada por Deus, para que este organismo se desenvolva, cresça, para que esse edifício se torne visível aos olhos dos homens. Paulo ele começa dizendo que tem que haver cuidado. Ele diz assim, Paulo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E um outro edifica sobre ele. Mas ele diz, ele alerta já no versículo 10, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Paulo diz assim, olha, eu tenho tentado lançar o fundamento. Eu não estou preocupado que outros edifiquem sobre aquilo que eu iniciei. Eu não estou preocupado pelo fato de alguém estar dando continuidade à obra que eu fiz. Eu não sou ciumento a ponto de dizer assim, eu não quero mais ninguém mexendo naquilo que eu criei, porque a obra não é minha, é de Deus. Mas eu quero exortar vocês. Veja Paulo como aquele que havia lançado o fundamento naquela igreja, diz assim, eu quero exortar vocês para que os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que estão no vosso meio, não tentem lançar um fundamento diferente do verdadeiro e único fundamento que é Jesus Cristo. A primeira preocupação de Paulo com relação à igreja é que ela não perdesse o foco de que tudo que fazemos, tudo que construímos está fundamentado na obra de Cristo em favor do seu povo. E nós só podemos imaginar uma igreja e desenvolver a igreja e lutar para que ela cresça se ela estiver fundamentada na pedra de esquina que é Cristo Jesus. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo pela igreja, nós temos que olhar para Cristo Jesus. Nós não podemos fazer a igreja para os homens. Nós não podemos pensar na igreja como algo que seja visível, que nos torne importantes, como aqueles homens que queriam construir a torre lá em Babel, para que o seu nome fosse famoso na terra. Mas nós temos que construir a igreja para que ela se fundamente e glorifique o nome daquele que é a razão de todas as
as coisas que temos, que é a razão da nossa fé, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, olha, não tentem inventar mais nada de novo. Trabalhem, construam, mas sempre pensem nisso. O único fundamento é Cristo Jesus. Não tentem mudar os rumos da igreja para uma outra realidade. Não tentem colocar no centro qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não o próprio Jesus Cristo. Então Paulo começa a falar de quem edifica sobre isso. Vejam o verso 12, ele diz assim, olha, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aqui vem a questão, o que Paulo quer dizer com isso? O que ele entende por ouro, prata, pedras preciosas? O que ele entende por madeira, feno e palha? Que tipo de obra é isso? Quando nós pensamos numa construção, é claro, você olha para um prédio, nós vamos perceber que um verdadeiro um edifício, ele tem que ser construído com uma base sólida. As suas paredes não podem ser construídas com feno, nem com madeira, nem com palha, porque qualquer vento, qualquer tempestade, ou mesmo uma chama de fogo poderá consumir aquele edifício. Paulo está falando das coisas que nós fazemos para cooperar com a construção da igreja. Sabem, queridos, olhando para esse texto, no seu contexto, eu percebo que Paulo está dizendo assim, olha, tudo o que nós fazemos. Veja, não é isso. Gostaria que nós deixássemos de pensar um pouco na questão da forma, mas pensássemos nas coisas mínimas, aquilo que nós falamos, as palavras que nós dirigimos aos irmãos, a forma como nós reagimos muitas vezes diante de algum impasse dentro da igreja, a forma como nós nos olhamos em relação aos outros, que o próprio Paulo diz em outro texto que nós não devemos olhar para nós mesmos como superiores aos outros. Cada uma destas ações, cada um desses detalhes compõem esta constituição da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, queridos, ela é construída de pessoas. A igreja não são essas paredes que nos cercam, que nos protegem. A igreja não são os bancos nos quais nos sentamos. A igreja somos nós. E o que Paulo está dizendo aqui é que esta edificação, ela diz respeito à forma como nós nos conduzimos na igreja para cooperar com este organismo, para que ele cresça e frutifique para Deus. Quando nós, por causa da nossa inclinação pecaminosa, usamos de palavras que denigrem um irmão, quando nós, devido aos nossos pecados, agimos com grosseria, quando nós damos vazão, muitas vezes, a palavras que difamam, a fofocas, quando nós, indignados talvez por alguns erros de alguns irmãos, nos tornamos elementos de dissensão no seio da igreja, nós não estamos construindo aquilo que é correto. Percebam, isso é muito sério. De nada vai valer o pastor falar de verdades na frente da igreja, quando o corpo da igreja não usa de elementos que possam uni-los. Você sabe que o nosso corpo, ele é um corpo que ele se recupera. Quando nós nos ferimos, o próprio corpo se responsabiliza, se cuida de que aquelas células se liguem umas às outras. Há todo um mecanismo. O sangue, ao jorrar, libera
com um contato com oxigênio, as plaquetas que formam uma malha, que vão proteger a ferida. E com o tempo, as células ali embaixo se recompõem. E quando você vê, nem parece mais que você machucou aquele lugar. Porque o corpo se recompõe. Mas muitas vezes, na igreja, quando uma ferida se abre, são muitos aqueles que querem colocar a mão ali e parece que querem abri-la mais ainda. Paulo está dizendo assim, irmãos, tomem cuidado como vocês edificam. Tomem cuidado com aquilo que vocês fazem para a igreja. Se você olhar para a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala dos frutos, do fruto do Espírito e das obras da carne. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16. Paulo diz assim: porque a carne, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Agora vejam a sequência. Porfias. O que é porfia? Confrontações, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então vejam que dentre das obras da carne listadas por Paulo, estão aquelas que muitas vezes destroem as pessoas e destroem a unidade da igreja. E Paulo, depois de listar todas estas obras da carne, ele fala do fruto do Espírito. E ele diz lá no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que são os elementos que vão construir uma vivência melhor entre os irmãos. Esta vivência que nós devemos buscar. Veja que Paulo está também falando de comunhão dos irmãos. Paulo vai dizer que nós devemos andar em espírito. No capítulo 6, ele vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com um espírito de brandura. Levai, verso 2, as cargas uns dos outros. Verso 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja, ele está trabalhando com a comunhão daqueles irmãos. Mas voltando a Corinto, ele está dizendo assim, olha, trabalhem para que o edifício seja construído. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande para nós. Nós temos que ter muito claro a visão que o fundamento é Cristo. Mas cada um de nós tem que trabalhar para que esta obra continue. Cada um de vocês, cada membro do conselho, cada membro da junta diaconal, cada líder de sociedade interna, cada líder, seja do louvor, do coral, ou qualquer que seja. E cada irmão que não tenha cargo nenhum, tem a responsabilidade de lançar o seu trabalho a fim de unir a igreja e fazê-la crescer. Queridos, isso é tão sério, é tão grave, que há uma séria advertência nesse texto. Vejam como Paulo termina essa porção do texto, lá nos versículos 16 e 17.
Vejam, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabem, queridos, aqui, neste texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, quando Paulo fala de santuário de Deus, ele não está falando de você como indivíduo. Há uma outra porção, ainda também em Coríntios, em que ele fala de nós como habitação do Espírito Santo. Mas aqui ele está falando que a igreja, o conjunto dos irmãos, o corpo da igreja, é santuário de Deus. Ele está dizendo aqui, no capítulo 3 de Coríntios, que este organismo criado por Deus, chamado igreja, do qual cada um de nós fazemos parte, como membros uns dos outros. Ele está dizendo que nós somos o santuário em que Deus habita. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Ele habita no meio do seu povo. E quando o seu povo está reunido, como o seu povo vive para Ele, Ele está ali no seu meio. Mesmo que eles estejam em suas casas, mas quando há um vínculo, há uma comunhão entre os irmãos, Deus está conduzindo e dirigindo aquele povo. E Deus adverte através de Paulo dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, a nossa responsabilidade com a comunhão da igreja é tão grande. A seriedade do que nós devemos fazer e ser para que a igreja cresça é tão grande que Deus nos exorta com palavras duríssimas nesse texto, dizendo, se alguém destruir a minha igreja, eu o destruirei. É algo muito sério. Às vezes eu fico indignado quando eu vejo nas igrejas pelas quais tenho passado, pessoas que não têm nenhum temor de Deus, que vivem em função de si mesmas, que fazem politicagem na igreja, que jogam com as palavras, que encenam, que são hipócritas para trazerem benefícios para si próprios. Eu fico imaginando e pensando, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Porque o próprio Paulo adverte em Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Há um só fundamento, Jesus Cristo. Há uma obra a ser feita, e essa obra aqui Paulo não está falando de estrutura organizacional, ele está falando daquilo que contribui para que as pessoas se acheguem à igreja, para que as pessoas olhem, para que vejam a igreja como viam a igreja em Atos dos Apóstolos. Dá uma olhada lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. A partir do versículo 42. E lá diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam trabalhando para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Vendiam as suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja, a igreja vivia um processo de comunhão, de organismo, de autoedificação tão grande. E aí Deus afirma, o Lucas afirma que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Quando a igreja vive como Deus quer, Deus acrescenta vidas à igreja. A igreja cresce, se torna vistosa e atrai as pessoas. E é por isso que Deus alerta e adverte: não destrua o santuário de Deus que são vocês. Mas o texto não tem só uma exortação. Na verdade, ele tem um incentivo. Veja, vamos voltar ao verso 12. E diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Esse receberá galardão. Queridos, Deus é maravilhoso, porque muito embora Ele exija de nós aquilo que Ele pode exigir, embora o agir de modo a construir relacionamentos e não destruí-los, o agir de modo a trazer as pessoas mais para perto umas das outras e não separá-las, o agir de modo a refletir a glória de Cristo nos nossos relacionamentos, de modo a atrair as pessoas de fora, embora tudo isso seja obrigação nossa, embora tudo isso seja ordem de Deus, nós devemos fazer isso com inteireza, com empenho, com todos os nossos esforços. Deus promete que aqueles que assim o fazem receberão dele galardão. É baseado nessas promessas que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora minha coroa está guardada. Meu tesouro está guardado. Eu tenho um galardão nos céus. Deus promete abençoar a vida daqueles que contribuem para o bem da igreja. Deus promete derramar bênçãos sobre a vida e promete mais do que isso, promete destacá-los ao entrarmos no lar celestial. É verdade, Paulo afirma aqui no verso 15, que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, se a pessoa é crente, está na igreja e não ajuda em nada, ela só atrapalha, ela só implica e só causa dissensões. E nós temos pessoas assim, que são salvas. Pode dizer assim: olha, tem muita gente que está na igreja, que está ali, mas ainda não aprendeu, ainda não entendeu o seu propósito diante de Deus. É mais difícil, caminha mais devagar e continua, apesar de compreender e realmente ter confiado em Cristo, mas o seu processo de crescimento é muito lento. E ela tem mais comprometido a fé dos outros, tem mais afastado as pessoas de Cristo do que trazido para dentro da igreja. Mas ela ainda será salva, porque a salvação dela não é baseada nas obras dela, mas nas de Cristo. Mas ela será salva como que pelo fogo. Não há galardão. As suas obras não produziram nada. Deus diz assim: você não tem valor nenhum. Mas aqueles que se empenham para que o corpo cresça, esses serão abençoados e são galardoados. Porque esta é a vontade de Deus para a vida da igreja. Que cada irmão, pequeno, grande, humilde, acadêmico, que tenha apenas um curso primário, não importa. Que cada irmão, o mais tímido, o mais para frente, falante, Deus quer que cada irmão trabalhe nas mínimas coisas, para que a comunhão cresça cada vez mais. Porque quando a comunhão da igreja cresce, o nome de Cristo é glorificado. Quando a igreja sofre dissensões, o nome de Cristo é desonrado entre os homens. Você já deve ter ouvido: eu não quero ir para a igreja não. Os irmãos vivem brigando uns com os outros. Já não ouviu isso?
vive se separando, se dividindo. Cada vez que a igreja se divide, o nome de Cristo é desonrado. Mas nós temos que trabalhar para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é mais gostoso? Nós vamos trabalhar para a honra dele. E os abençoados seremos nós. Nós vamos trabalhar para a glória dele e ele vai derramar sobre nós bênçãos sem medida. Porque tudo que ele quer de nós, e até mesmo o adorá-lo e o glorificá-lo, reverte em benefício para cada um de nós. O que você tem construído? O que você tem edificado sobre o fundamento? Como você tem usado as suas palavras? Como é que você tem agido para com os irmãos que talvez, você veja, não são tão privilegiados como você? Não são tão espirituais como você é? Como você tem agido com relação aos seus líderes? Ou aos seus liderados dentro da igreja? Cada uma dessas coisas vai refletir na obra que está sendo realizada. É dessas obras que Paulo está falando. Não importa o quão importante você seja na igreja. Não importa quantos cargos você tenha. Não importa se você seja oficial ou não, professor ou não, músico ou não. O que você tem feito para que o corpo seja ligado, para que as feridas sejam curadas, para que o organismo se recupere das lutas e das tribulações que certamente vêm sobre a igreja? Como você tem trabalhado para que, a despeito das dificuldades, a igreja continue a crescer e a honrar o nome de Cristo? Sabe, queridos, deixe-me ser muito direto. Eu sei que a transição pastoral não é um momento fácil para a igreja. Por mais tranquila que ela seja, o período de transição pastoral é um período de muitos questionamentos. Muitas lutas. Eu, particularmente, desde que me tornei membro de uma igreja, já passei por algumas transições como membro, como presbítero e mais recentemente como pastor. Eu posso dizer claramente, eu sei o quanto a igreja sofre. Mas esse sofrimento só vai ser minimizado se nós agirmos como edificadores, cooperadores de Deus. Isso vai facilitar a vida da igreja e até mesmo do pastor, que vai se sentir apoiado, o pastor que digo, que está saindo, para poder terminar bem o seu trabalho e ver com alegria que aquilo que ele investiu da sua vida, do seu tempo, está resultando em frutos positivos para a glória de Deus. Faça a sua parte e Deus será glorificado na tua vida e na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina como devemos agir. E apesar de terdes, ó Deus, toda a autoridade para até mesmo impor que hajamos assim, o Senhor nos exorta e nos galardoa. Ajude-nos, ó Deus, a compreender o que devemos fazer para a edificação da tua casa, da tua igreja, para glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.